Bom dia a todos. Mais uma vez eu quero cumprimentar as pessoas que vêm ao meu canal, né? É um canal que não é muito popular. Eu faço poucos vídeos, mas tem coisa que eu não posso deixar passar. Um dos assuntos que está me incomodando bastante é a questão da Amazônia, né? Essa questão que a panfletagem política, principalmente da esquerda, né? Essa narrativa desonesta está permeando aí, né, a opinião pública. E eu, como biólogo também, né, gostaria de fazer alguns esclarecimentos que não são opiniões minhas, tá? Eu vou falar baseado em dados e eu espero que esse vídeo seja rápido também para não ficar cansativo, né? Vamos nos situar, vamos colocar aqui situações históricas, né? Vamos entender mais ou menos como é que funciona essa questão da Amazônia e o porquê que o que está acontecendo agora não é novidade, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que em 2019 a gente tem uma situação que vem ocorrendo basicamente, né, desde a década de 70, quando inaugurou-se a Transamazônica, né, e ali começou então um desmatamento mais acentuado da floresta. Então a gente está falando aí em 40 anos, né? E eu quero mostrar para vocês que a única diferença é que o povo quer criticar o governo atual, tá? Então evidencia-se um processo que é histórico, certo? Na atualidade, para que haja então um levante da opinião pública contra o governo atual. Essa tática ela é velha, ela tem sido muito usada nos últimos 8 meses e assim, para o pessoal que tem o mínimo de esclarecimento, né, para o pessoal pensante, isso aí já meio que deu uma esgotada. Mas enfim, eu quero começar mostrando para vocês aqui, mostrando não, eu vou falar, né, na verdade eu estou de posse dos dados aqui. Nos últimos 4, 5 anos aqui, nós temos números, né, do desmatamento na Amazônia, tá, da floresta amazônica. Então, em 2015, 7.893 quilômetros quadrados de desmatamento. 2015, vamos nos lembrar, nós estávamos no governo Dilma, não é isso? 2016, 6.947 quilômetros quadrados desmatados. Tá? 2016 foi a transição entre o governo Dilma e o governo Temer. 2017, 7.536 quilômetros quadrados de desmatamento. Tá? E 2018, 6.833 quilômetros quadrados. Ou seja, estatisticamente falando, a gente observa ali sempre algo entre 5.000 e 8.000 quilômetros quadrados de desmatamento. Tá? Então, né, se falassem para mim que até agora, no governo Bolsonaro, a gente já tinha, né, um número semelhante a esse, aí era alarmante, tá? Mas não tem nenhum dado oficial ainda, né? Isso aí tem que esperar o ano encerrar, né, para a gente poder fazer uma análise mais precisa, certo? E eu tenho certeza que vai ficar mais ou menos aí nessa faixa. Por quê? Porque a questão do desmatamento, inclusive eu quero inserir aqui essa ferramenta que é a queimada, tá? O incêndio, para fazer vamos dizer assim, a abertura, né, da floresta, da mata virgem, para principalmente atividades agropastoris, que é o maior interesse, né, ali na região. Isso é uma coisa, é um processo histórico. Eu estou com um artigo científico aqui, né, que ele cita 3 grandes queimadas na Amazônia, tá? Que foram assim consideradas as maiores, né? Então teve uma em Roraima,
que pegou ali o ano de 1997 e 98, ou seja, 21 anos atrás aí, tá? Uma no Mato Grosso em 98, que também, obviamente, pegou ali a região da Floresta Amazônica, e no Pará, também em 1998, né? Então, assim, foram grandes incêndios, provavelmente muito maiores do que os que a gente está tendo agora. E assim, será que na época, né, houve todo esse alarde, né, toda essa cobertura da mídia e tal? Duvido muito, tá? Nos últimos anos aí, esse artigo de 2012, tá? Eles falam nos últimos anos, provavelmente de 2007, 2008 para frente, né? A gente tem tido aí uma perda florestal na ordem de 20%, tá? Principalmente naquela região que eles falam do arco do desmatamento ali, né? Que vai desde Paragominas até, acho que é Rio Branco, né? Eles chamam de arco do desmatamento ali. Então, assim, 20% da floresta já foi destruída ali, tá? Isso eu falo nos últimos anos, né? Os últimos, de 2012 para cá, vamos colocar que esse artigo levou em consideração aí 10 últimos anos, então de 2002 a 2012, mais ou menos ali, tá? Uma outra coisa interessante aqui, ó, teve uma perda florestal, né, em 97 e 98, por causa do El Niño, que ele dá aquela mudança climática, né, temporária ali na região. Na verdade, ele afeta, né, toda a região da América do Oeste, da América do Sul ali. E a gente tem aqui um dado, ó, que o incêndio de Roraima queimou uma área entre 11.394 e 13.928 km² de floresta primária intacta, certo? Então, assim, gente, na boa, tá? Vamos ler um pouquinho mais, vamos nos informar, né? Esses desastres ambientais aí vêm ocorrendo indiscriminadamente desde a década de 70, né? 70, 80, né? Produtores rurais aí e agropecuaristas, né, precisam fazer as suas atividades, precisam plantar, precisam cuidar do seu gado, né, do seu rebanho. E, cara, queimada sempre houve, sempre vai haver. E o governo, infelizmente, independente de ser governo Lula, Fernando Henrique, Dilma, Bolsonaro, o Brasil, por enquanto, não tem estrutura para combater de forma efetiva esses crimes ambientais, né? Precisaria de um efetivo muito grande, deslocado especificamente para essa área, para efetivamente prender esses criminosos, né? Que colocam fogo, que derrubam, né, de outras formas também a floresta, para, seja ela venda de madeira ilegal, seja para fazer outros tipos de culturas, né, de plantações, ou mesmo para tornar, né, essas regiões em pasto para alimentação dos rebanhos. Então, assim, isso é uma coisa muito complexa. Você tem muita gente fazendo isso, infelizmente, e fica praticamente impossível controlar. É igual falar assim, o Brasil precisa controlar a entrada de drogas no país. Com certeza. Mas como é que faz? Coloca, e o efetivo para cobrir, né, todas as fronteiras? Então é uma coisa muito complicada. Então eu estou fazendo esse vídeo só para mostrar que, principalmente a partir da década de 70, né, com a criação da rodovia transamazônica aí, com a inauguração, o desmatamento só aumentou, né? Lógico, alguns anos um pouquinho mais, outros anos um pouco menos, mas assim, se manteve constante, né? E nenhum governo, né, brasileiro conseguiu efetivamente conter isso, tá? Então esse ano, novamente, a coisa está praticamente igual, né? Se você falar, as taxas estão caindo ou estão subindo, quanto?
né? Em que porcentagem? O problema é justamente esse. É a questão daquela desonestidade, né, intelectual que quer pintar esse governo de vilão. Falando que, então assim, antes não tinha, antes era tudo pouquinho e agora de repente, né, teve um boom, né, uma explosão de desmatamento, de incêndio. Chegaram até a comentar, o que eu acho ridículo, né, que os incêndios, né, as queimadas na Amazônia estão vinculadas, né, tem participação no escurecimento do céu em São Paulo aí, né, no começo da semana, tá? Gente, o próprio INPE já desmentiu isso aí, falou que é uma frente fria, né, nuvens baixas. Inclusive, se há algum indício de poluição, né, atmosférica que participou aí desse fenômeno em São Paulo, ela vem de outros países, como a Bolívia e o Chile, tá? Não tem nada a ver com a Amazônia. Se há a participação da Amazônia, o próprio INPE também, das queimadas, né, declarou que ela é mínima, ela é praticamente insignificante. Então, galera, vamos acordar aí, né? Vamos buscar as fontes e vamos entender que não é assim que funciona, não é simplesmente inventar um dado, divulgar esse dado e todo mundo bate palminha e acredita, né? Vamos atrás da informação verdadeira e vamos entender que o governo Bolsonaro tem suas falhas, obviamente, mas pela primeira vez eu sinto que está buscando um novo Brasil, reformular, na verdade, né, essa velha política, esse establishment que a gente sempre